computador. Bom, boa noite. Nós estamos hoje iniciando o projeto Papo de Estudantes. E hoje a gente está contando com a presença de várias estudantes, cada uma mais linda que a outra, estudantes de fisioterapia e estudantes de nutrição. A gente quer conversar sobre a multidisciplinaridade que há entre as profissões e os trabalhos dentro de um setor de atendimento, a necessidade dessa interação. Tá? Eu vou apresentar todas as futuras doutoras e as futuras doutoras de fisioterapia vão iniciar e, em seguida, as de nutrição vão também fazer as suas apresentações. A orientadora das estudantes de nutrição é a doutora Kátia, tá? E Kátia Alves, ela está aqui presente. Muito obrigada, doutora Kátia, de estar aqui presente e de nos ajudar nesse projeto aí. É uma honra para a gente ter você e ter as suas alunas aqui, viu? Então, vou apresentar todas. Fisioterapia tem futura doutora Terezinha Menezes, futura doutora Ana Cristina Batista. Nutrição, futura doutora Maria Vitória Tigre, Jéssica Braga, Manuela Oliveira e a nutricionista responsável, Kátia Alves. Eu sou a fisioterapeuta responsável pelas fisioterapeutas, pela orientação de estágio das fisioterapeutas. Aqui é um lugar informal para a gente conversar, para a gente discutir, ninguém tem que ter vergonha de perguntar, é aberto, é justamente para isso, para a gente tirar dúvidas, uma poder ajudar a outra, tá? Então, vou passar a palavra para Terezinha, Ana, quem? Para Ana. Então, eu vou compartilhar aqui e você vai fazendo um sinalzinho, Ana, que eu vou passando o teu vídeo, tá? Vou compartilhar a tela. Tá. Obrigada, Cláudia. Todas fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento. É isso, Ana? Podem interromper ou tu prefere que as perguntas elas aconteçam só no final da apresentação? Terezinha, o que vocês preferem? Pode ser no final. No final? Anota. Tá. E vocês da nutrição, a hora que vocês forem apresentar, quer que as dúvidas apareçam no final ou durante a apresentação? Pode ser durante ou depois, não tem diferença não para a gente. Tá ótimo, então. Então, vou começar, vou compartilhar a tela aqui. Vamos voltar. Só para explicar, antes da Ana Cristina entrar, nós somos da empresa Setor, que é uma empresa de fisioterapia, de ergonomia e de ética organizacional, tá? E nossa intenção é sempre, sempre interagir com colegas de outras profissões, porque eu acho que é no coletivo que a gente consegue fazer um bom trabalho. Tá? Por favor, Ana, pode começar. Terezinha, pode começar. Boa noite a todos os presentes. Eu sou Ana Cristina, como a Cláudia já apresentou, né? Eu e a Terezinha ficamos responsáveis por falar sobre o acidente vascular encefálico e a importância da fisioterapia. Pode passar, por favor, Cláudia. Já passei. Tá. E aí, nesse primeiro slide, né, a gente trouxe a definição do que seria um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, ele tem como definição a disfunção neurológica do sistema nervoso central, caracterizado por uma lesão de início súbita, superior a 24 horas, né? E essa lesão, ela pode acontecer em qualquer região do encéfalo. É importante dizer que o acidente vascular cerebral ele pode ocorrer por um trombo, por uma embolia, né, por algo que vai interromper ali a passagem de oxigênio, a passagem de glicose e nutrientes até o cérebro, ou às vezes ele pode ocorrer por uma hemorragia, tá?
E quando a gente pensa, né, no acidente vascular cerebral, será que acomete mais a idosos, mais a pessoas mais novas, adultos, jovens? E aí, um dado bem interessante é que o acidente vascular cerebral ele não está restrito apenas à população idosa ou ao envelhecimento, né? A nível Brasil, o AVC ele é a primeira causa de morte e incapacidade. E nós estamos no ranking dos 10 países, né, com maior mortalidade por conta do AVC. E é a primeira causa de incapacidade funcional a nível mundial. Então, pode ocorrer em adultos jovens, né? Nesse segundo tópico, a gente também fala que pode ocorrer, às vezes, em mulheres pelo uso do anticoncepcional. Então, não fica restrito apenas a uma população específica, né? A gente mais para frente vai citar os fatores de riscos que pode predispor uma pessoa a desenvolver, né, o AVC. E aí, o AVC ele pode gerar incapacidades sensitivas, motoras, algumas sequelas, né? Dependendo da região e do local da lesão, comprometimento muscular, tátil, dificuldade para fala, enfim. Mais para frente a gente também vai explicar e falar um pouquinho sobre as sequelas do AVC. Você passou, Claudinha? Tá, para mim não está aparecendo a tela, mas vamos lá. E aí, o AVC ele pode ser dividido na verdade, em três tópicos, né? Pode acontecer o AVC isquêmico, hemorrágico e, às vezes, o AVC transitório. No AVC isquêmico, que é a grande parte, né, da população, quando acontece o acidente vascular cerebral, é acometido pelo AVC isquêmico, então ele gira em torno de 70% a 80% da população, né, brasileira. E aí ele ocorre porque acontece uma obstrução, né, em uma artéria, em uma veia, e aí não chega oxigênio, glicose, né, nessa região, e aí acontece a isquemia. Pode acontecer por trombose, pode acontecer por embolia, né, por placa de ateroma, tá? É isso, o isquêmico. O hemorrágico, como o nome já diz, né, acontece uma hemorragia. Então, alguma artéria ou veia do cérebro, né, ela simplesmente rompe, e aí, dependendo da região que for afetada, né, vai ter repercussões diferentes, motora, sensitiva, na fala, né, no equilíbrio, enfim. E o hemorrágico também, ele pode atingir, né, ao tecido cerebral e às vezes até a meninge também. O AVC hemorrágico, ele é uma lesão focal e os sintomas eles podem variar 24 horas, né? Quando o AVC for menor que 24 horas, acontece o ataque isquêmico transitório, né? Que aí pode durar em cerca de 10, 20 minutos, né? Os sintomas eles podem durar até 1 hora, né? Aí os sintomas seriam uma dormência na face, no braço ou na perna, né? Falta de equilíbrio, dificuldade para andar na marcha, equilíbrio, coordenação, né? Só que no transitório, todos esses sintomas, eles se resolvem até 23 horas. E, às vezes, ele pode ser uma predisposição ou só um anúncio de algo pior que está por vir, ou um AVC isquêmico ou até mesmo um hemorrágico. Pode passar, Claudinha, por favor. E aí, na próxima imagem, a gente trouxe uma figura mesmo para poder ilustrar, né? Um pouquinho, né? O que é no isquêmico, né? Que tem como se fosse uma lupinha, e aí tem uma região de morte, né? Que está anóxia, e um trombo. Então, o isquêmico acontece, né? Uma interrupção ali, e aí não vai chegando nutriente, nem sangue, nem glicose, e essa parte vai morrer. No hemorrágico,
acontece essa ruptura da artéria ou do vaso, e aí o AVC hemorrágico ele é bem mais grave, porque aí, dependendo da área que afetar, tem que esperar, né, passar toda essa parte mais crítica. Vocês estão vendo os slides? Sim. Eu não estou conseguindo ver, não sei por quê. Sim, estamos vendo. Tá. Sim. Tá, ótimo. Estou conseguindo ver. Passei o outro já, Ana. Tá. Boa noite, gente. Agora a Terezinha. Meu nome é Terezinha. Eu vou falar sobre os principais fatores de risco que acometem no AVC, tanto AVC hemorrágico quanto AVC isquêmico. E aí, no início, a gente tem a hipertensão arterial. Todo mundo sabe que a hipertensão arterial, quando ela ocorre um aumento sanguíneo, isso pode comprometer uma hemorragia, né, que pode acontecer uma lesão nas artérias, e uma ruptura. Isso também mais comprometimento para a parte hemorrágica. Diabetes mellitus, tabagismo e alcoolismo, né? Sabemos que o alcoolismo ele tem muito de açúcar, e o açúcar ele pode ocasionar um coágulo, o coágulo ele pode se soltar na corrente sanguínea, provavelmente podendo ocasionar uma embolia pulmonar, ou soltando e comprometer a região cerebral, ocorrendo também no AVC. Terezinha, posso te interromper um minutinho? Não está dando para a gente escutar nada. O som foi para dentro, a gente não está ouvindo direito. Vocês estão ouvindo? E agora? Melhorou agora. Obrigada. Agora melhorou, mas antes não, estava bem baixinho. Muito baixinho, é. Deixa eu fazer aqui o fone. Está ouvindo agora? Sim. Tá. Vamos lá. E não sei se vocês ouviram, eu falei da parte do tabagismo, ainda nos fatores, Claudinha. Eu citei o alcoolismo, o tabagismo, que é o alcoolismo. Na verdade, ocorre também um índice de aumento de açúcar, né, na corrente sanguínea, podendo também ocasionar aparecimento de ateroma, que são placas de gordura, e drogas, isso também pode ocasionar alteração, convulsão e até mesmo uma pressão intracraniana. A fibrilação arterial, estresse e depressão. Depressão também pode ser um fator de hipertensão arterial, o sedentarismo e o envelhecimento. E aí, após o AVC, o paciente ele apresenta algumas sequelas vasculares, dificuldade de movimentar o corpo. Primeiro, acontece na fase aguda. O paciente tem dificuldade de movimentar porque ele está na fase hipotônica. Então, ele não tem o equilíbrio de ficar ou na posição sentada ou na posição em pé. Então, obviamente, ele tem dificuldade de movimentar o corpo, alteração na fala, mais comprometimento muscular, dificuldade também para falar, deglutição, alteração na visão. Ocorre também uma incontinência urinária e incontinência fecal devido à hiperreflexia muscular ou à hiporreflexia, que também pede a parte sensorial e também o descontrole do esfíncteres. Convulsão e perda de memória e a depressão e sentimento de revolta. Também tem alguns pacientes, quando tem um AVC, dependendo da fase, eles entram em fase de depressão, uma fase de negação, que também é muito prejudicial ao tratamento. O tratamento pode ser, talvez ele não consiga se desenvolver melhor durante a reabilitação devido à depressão. Pode passar. Obrigada. E nesse próximo slide, a gente vai falar sobre as fases do AVC. O AVC, ele caracteriza em 3 fases: fase aguda, subaguda e a fase tardia. Na fase aguda, como eu já tinha falado, o paciente, ele, 48 horas após o AVC, ele encontra-se numa fase flácida, que é a hipotonia. Ele não tem ele tem a total perda motora, ele não tem um tônus muscular. Então, ele tem a diminuição dos reflexos, perda de sensibilidade, perda de motricidade e a incapacidade de se manter na postura, devido a músculo, não ter aquela coordenação postural, devido ao paciente estar
E na fase subaguda, após as 48 horas, 10 a 3 meses, ele tem um retorno gradual. É um retorno progressivamente, chamamos de neuroplasticidade. O paciente ele tem a capacidade de nosso cérebro se readaptar à lesão. O paciente ele vai começando a sentir mais, ter mais a presença de sensibilidade, ele consegue mexer um pouco o lábio que é afetado, gradativamente isso vai aumentando a motricidade aumentada do paciente. E temos a fase subaguda, que já é uma fase de hipertonia, que é a fase que o paciente fica espástico. Que é uma fase que a gente tem que ter bastante cuidado, temos que usar calhas, mobilização, né, devido ao padrão de flexão, tanto de mão quanto de joelho, e a extensão de membros inferiores. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado na fase aguda, para ter uma recuperação melhor na fase subaguda, que é uma fase que o paciente já fica com espasticidade. O áudio está um pouco ruim. O áudio está ruim mesmo, viu? Está saindo... Acho que Vou passar o slide. Tá. Será que a internet? Tá bom agora. Está picotando, Claudinha? Já foi para a importância, Claudinha? Tá. E aí, a gente trouxe explicando, né, o que seria o AVC, quais são as fases, e aí qual é a importância da fisioterapia, né? O que a gente, enquanto profissional, a gente pode cuidar, né, reabilitar esse paciente. A fisioterapia ela vai ser fundamental nessa reabilitação, né? Como a Terezinha falou, né? Após 48 horas, esse paciente estando estável e o médico habilitando, a gente já pode iniciar a fisioterapia, né? Por conta, né, de toda essa fase, ele está flácido, hipotônico, então, assim, a gente vai utilizar muitas manobras passivas, né? Aí a gente vai ter que observar se esse paciente está acordado, se ele está consciente, se ele consegue um pouco nos ajudar ou não, né? E aí a nossa contribuição vai ser no posicionamento desse paciente, nas trocas, né? Prevenção de quedas, auxílio de marcha e orientação para os cuidadores e para os familiares também, né? Então, assim, nessa fase aguda, né, a gente pode iniciar o nosso cuidado de 40 a 72 horas, né, na estratégia de melhora do controle motor, as transferências, se esse paciente apresenta dor, né, o cuidado na integridade da pele, né, por conta dos posicionamentos, né, o aparecimento de escaras, a gente tem que ter todo esse cuidado e essa observação. Posso fazer uma observação mesmo, sabendo que é mais, a gente vai conversar mais no final? Só duas questões. Na verdade, na fase aguda, o auxílio à marcha vai ser dependendo do grau do AVC, porque tem paciente, dependendo do grau, ele não consegue, ele está hipotônico, não tem como se fazer trabalho de marcha nesse momento. É um trabalho muito mais postural na cama, de cuidados, de prevenção, de instalação de padrões neurológicos e, sobretudo, a parte respiratória, tá? Trabalhar as manobras respiratórias, trabalhar as mudanças do decúbito, do posicionamento no leito. Então, na fase aguda, é super importante esses cuidados, tá? Só uma observação. A gente ia citar mais pra frente. Então, pode passar, Claudinha, por favor. E aí, nessa segunda fase, né, na fase subaguda, a gente vai ter o cuidado, né, para manter e ganhar ADM, normalizar o tônus, né, treinar atividades da vida diária, treinar a memória sinestésica, né, e o reaprendizado motor. E aí a gente tem que pensar nas tarefas que a gente vai orientar, né, a esse paciente. Nas pesquisas, né, a gente também poderia usar como um aliado para cuidar do nosso paciente a CIF, né, que é
ela vai poder nos orientar, né, sobre... a gente tem um esquema, e aí a gente tem como anotar as funções, né, as partes do corpo que estão debilitadas, né, qual é o apoio que esse paciente tem, familiar, se esse apoio ele pode ser uma barreira ou pode ser um facilitador, quem era essa pessoa, no que ela trabalhava, se era um homem, se era uma mulher, né, qual é o desejo, a vontade dele, né, para ele retornar para as suas atividades, para o seu trabalho, para o convívio, qual era o lazer que essa pessoa tinha, né? Então, assim, a gente ter esse olhar biopsicossocial, né? Não é olhar apenas o problema, o AVC, e aí é só isso. Não, tem todo um cuidado a mais, né? Questão emocional também, né? A gente pensar dessa forma global, né? E aí, nessa assistência, a gente vai pensar em mobilizações passivas globais, exercícios ativos livres, trocas posturais, como a Cláudia falou, né? Começar a treinar a mudança de sentado para de pé, né? No leito, se esse paciente precisar fazer uso de cadeira de roda, treinar da cama para cadeira, da cadeira para a cama, né? Exercícios sincronizados com os membros superiores, a gente pode usar bola, né, bastão, algum obstáculo, às vezes mesmo um objeto, né? A gente pode utilizar também a hidroterapia, né? A gente pode utilizar também a realidade virtual. E aí, nessas avaliações, para avaliar o equilíbrio, a gente pode usar a escala de Berg ou a escala postural do AVC. Para risco de queda, a gente pode usar o TUG. Para avaliar, né, a funcionalidade, a gente pode usar o índice de Bartel ou o MIF, né, que é a medida de independência funcional, né, o que esse paciente consegue fazer, o que a gente precisa trabalhar para que ele consiga realizar e aí alcançar a independência dele, né? Para avaliação cognitiva, a gente pode usar o Minimento, que ele é um instrumento dividido em 7 categorias, né, para ver como é que está essa parte cognitiva, se ele tem noção de tempo e espaço, se ele consegue, que horas tem, qual é o dia, né, qual é o seu nome. A gente também pode utilizar a avaliação de qualidade de vida, que é um questionário bem longo, né, e a gente vai ver também como é que está a qualidade de vida desse paciente, né, como ele se vê, como ele quer estar mais lá na frente. E também é muito importante a gente ter esse cuidado de pensar assim, quais são os objetivos dele e quais são os nossos. E aí a gente criar um link para que, assim como a gente precisa alcançar o nosso objetivo, ele também consiga observar o passo a passo da melhora dele. Então, ao prescrever uma atividade, uma tarefa, um exercício, né, será que ele vai conseguir fazer? Ou será que eu estou exigindo demais dele? Será que é realmente mensurável? Ou estou exigindo a mais, ou às vezes a menos? Porque se eu quero que ele sente e ele ainda não consegue, ele vai tentar e vai se frustrar. Então, então vamos rolar primeiro, né? Vamos alcançar um objeto lateral, sabe? Ter esse cuidado na prescrição. Pode passar, Cláudia, por favor. Obrigada. E aí, nos cuidados, né, além da prescrição de exercícios, né, a gente tem o cuidado, né, que esse paciente ele também pode apresentar trombose venosa profunda, uma embolia pulmonar, né, e aí a gente precisa ter esse cuidado, né, de observar se está com algum edema ou não, se é um paciente cardíaco, né, se continua fazendo acompanhamento com o médico. A gente precisa ter o cuidado com a subluxação do ombro, né? Em mobilizar, em ter o cuidado de mover ao fazer um exercício também, né? Se ele pode apresentar algumas complicações respiratórias, a prevenção de queda, né? Nas pesquisas eu vi que os pacientes com AVC eles assim correm um risco muito grande de queda, de fratura, né? Por conta do distúrbio corporal, né? A falta de equilíbrio também pode predispor, né? Esse paciente que ele caia, e aí se ele cai, ele pode fraturar, voltar a ser internado, né? Pode agravar mais o quadro dele, né? A gente precisa também
orientar a questão de queda, né? A questão das calhas, né? A gente pode orientar para evitar o padrão, no caso dos membros superiores, do flexor, né? A gente também pode usar as calhas para os pés, para evitar a queda plantar, né? O posicionamento no leito também é muito importante para evitar o aparecimento de escaras, né? Na medida que for possível, começar a trabalhar esse paciente sentado, né? Mesmo que ele ainda não consiga 100%, mas que a gente esteja ali para ajudar, para controlar, distribuir a carga de lado direito para o esquerdo, para que essa musculatura possa voltar a ser reativada, né? E na mudança de decúbito é importante que seja de 2 ou a cada 3 horas, né? Porque aí, se ele fica só numa posição, pode aparecer escaras nas pernas, no pé, no cotovelo, no sacro, né? E aí ele pode estar propenso a uma infecção, pode precisar voltar a ser internado novamente. É isso. Esses são os cuidados que a gente precisa ter. Aqui a gente vai começar primeiro a demonstrar um exercício que eu fiz de terapia em um paciente. Nessa imagem mostra o paciente já na fase subaguda. Na fase aguda, ele não vai conseguir ficar sentado na beira do leito. E aí, a terapeuta, ela está mobilizando o tronco, a estrutura escapular, estimulando as reações posturais e realizando a descarga de pesos menos superiores. E com bastante cuidado no ombro, porque aí, se você fizer uma manobra errada, pode ocorrer uma subluxação do ombro, pode ter muita dor e limitação funcional do paciente. Ele provavelmente já está com comprometimento na região desse ombro, por causa da alteração biomecânica da parte renumeral. Isso pode ocorrer também em adulto, no paciente. Então, ao fazer essas manobras de mobilização de tronco e aquele paciente estar sentado na beira do leito, saber posicionar e não flexionar o braço do paciente. Ele já vai estar no padrão de flexão. Então, tem que cuidar, tem que fazer uma manobra de extensão. Terezinha, dá licença, será que se você soltasse o microfone o som não sairia melhor? Quando a gente estava falando antes de gravar, o som estava ótimo. Tenta falar agora, vamos ver. É porque ele fica lá no final. Vê se agora vai. Tenta, vai explicar por favor. Tenta falar Tá que eu bom. vou. Se qualquer coisa me fala, que eu tento colocar o fone do computador. Está ouvindo melhor? Parece que sim. Continua para a gente olhar, sim, ouvir. Tá. Nessa segunda imagem, temos um outro exercício que está sendo realizado, uma flexão de braço, sempre utilizando o braço afetado. A gente nunca deve negligenciar o braço afetado, a gente sempre for usar o braço. O lado que não for afetado, o neurônio ele não vai trabalhar a parte que está afetada. Então, sempre quando for fazer uma atividade, tanto atividade diária quanto exercício, se o paciente for comer, colocar o braço em cima da mesa, se for tomar banho, sempre colocar uma bucha, e auxiliando o paciente a tomar banho. Porque sempre tem que usar os dois membros, tanto o afetado e quanto o braço que não está comprometido. E aí, nessa imagem, a gente pode estar trabalhando os músculos do deltoide, os músculos romboides, o infraespinhal, também para poder melhorar a questão dos músculos rotadores, né, que provavelmente posso ter um comprometimento no ombro, então se isso pode ter uma melhora para o paciente, para ele ter uma capacidade melhor durante a realização das atividades. E isso aí, realizar uma descarga de peso. Nessa fase, também o paciente já está na fase subaguda, né? E a terapeuta está fazendo uma utilização de descarga de peso, realizando, né, para poder o paciente ter um equilíbrio. Provavelmente, ele tem que usar mais o lado que está afetado, né? Não pode, como eu já falei, negligenciar esse lado. Ana, está mudo.
Perdão. Nesse próximo exemplo, a gente trouxe, né? O paciente está sentado, né? E aí a terapeuta está o ajudando a fazer uma rotação de tronco, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí também a gente está treinando o equilíbrio desse paciente, né? E aí a gente pode estar estimulando, né, com essa atividade, né? O oblíquo interno, o externo, né? Os rotadores, né? Os músculos do tronco, do dorso, né? Do tronco, né? Os multífidos. E aí também é importante a gente pensar de combinar esses exercícios com a respiração, né? Então, assim, até nos outros mesmo que a gente também citou, né? Então, assim, sempre lembrar, né? Inspirou, a gente vai girar o tronco, expire e volta, para a pessoa começar a ter essa consciência, né? Corporal. Pode passar, por favor, Claudinha. E aí, nesse próximo exemplo, o paciente está realizando uma ponte, né? Então, ele vai precisar ativar os músculos abdominais, né? Ele vai precisar ativar o glúteo, ele vai, né, estabilizar o quadril, né? Às vezes, de início, ele, de repente, não vai conseguir, né? Mas aí, a cada sessão, né? A cada atendimento, né? Ele vai ganhando força, vai conseguir, e aí, gradualmente, a gente pode aumentar o tempo. Vamos tentar segurar por 5 segundos, e aí vai relaxar, e aí gradualmente a gente vai aumentando esse tempo de realizar a ponte, né? Isso aí. E aí, nesse, a gente está usando o glúteo, a gente está usando, né, os músculos lombares, os isquiotibiais, né, os posteriores da perna, né, para poder reativar essa musculatura. E a gente pensou de trazer alguns exercícios para ficar um pouquinho mais claro para a gente, né? Para quem estivesse assistindo entender um pouquinho. O que eu poderia fazer, né, com o paciente, como que a gente poderia atuar. Aí o próximo é um obrigado e depois as referências. Lembrando também, gente, que tanto na fase aguda ou na fase crônica, a gente tem que trabalhar também a postura sentada ou a postura deitada, que isso também melhora na parte respiratória do paciente. Se ele ficar muito tempo deitado, ele pode ter um comprometimento, pode ter para na hora de se alimentar, ele pode se engasgar, isso pode ter um comprometimento para uma pneumonia, uma bronquite tardia. Então, assim, sempre deixar o paciente no leito mais inclinado, porque isso também, a postura, ele ajuda muito na respiração do paciente. Terezinha e Ana, nossa, apresentação maravilhosa, eu gostei, vocês duas estão de parabéns, viu? Ficou maravilhosa. Desculpa pelo fone. Agora eu queria perguntar Parabéns, meninas. Eu queria, não sei, vocês da nutrição, se quiserem fazer perguntas, eu vou abrir as perguntas. Vocês, na prática, na hora do atendimento, dos estágios de vocês, na hora que vocês estão lá com o paciente neurológico, vocês observam o padrão neurológico? Que tipo de padrão neurológico nesse paciente? Como é que fica? Eles, na fase que já passou a fase aguda, nas fases mais crônicas, qual é o padrão quando se estabelece? Como que ele é? O padrão neurológico do AVC, qual é? O padrão neurológico do AVC na fase já espástica, o paciente ele fica com o braço em padrão flexor, o punho também fica em padrão flexor, e o membro inferior, que é o lado afetado, em extensor. O pé também em extensão, e o quadril ele fica praticamente mais lateralizado, ele fica uma rotação externa. Normalmente isso já é na fase espástica, né? Quando o paciente ele sai da fase aguda e a fase subaguda. É por isso que a gente tem que sempre mobilizar e usar calhas na mão para não ter aquele padrão, né, que fica vicioso, o paciente fica com a mão fechada, então a gente tem que usar calha para poder o paciente ficar melhor durante a postura deitada. E também a questão dos membros inferiores, usar calha nos pés e sempre colocar um auxílio do lado da perna, para não ficar tanto com rotação externa. Perfeito, é isso mesmo. E também, posso citar uma coisinha, Claudinha? Certo. Também, na hora dos exercícios, né? A gente tem que ter o cuidado de não... Kátia? Não está ouvindo? Kátia, não está ouvindo?
Não, Ué, por quê? Kátia, está ela ouvindo viu. agora? Kátia, Oi, Cláudia. está ouvindo? Ouvindo a Kátia. Kátia, Pode, Kátia, ouvir a gente? Ouvindo. está ouvindo, Kátia? Agora podemos prosseguir ou não? Muito pouco. Está muito baixo o som. Então vou tentar pedir. Vê se é no telefone dela, alguma coisa assim. Kátia, dá uma olhada se não Vê é o o meu volume, né? fone, que o meu fone também estava ruim. Melhorou? Um pouco. Ótimo. Então Eu vamos estou lá. vendo você, Hã? eu estou ouvindo você falar muito, muito baixo. O meu Muito. telefone está ok, acusando tudo ok. Vamos tentar. Vocês estão ouvindo o som baixo, Jéssica, Vicky, Manuela? Não, tá normal. Não, aqui tá eu certinho. Normal? Então vamos tentar falar um pouquinho só mais alto para ajudar a Kátia, então. Tá, Tá eu bom? estou ouvindo também super de boa. Como, a, Ótimo. Fala, como Ana, por favor. a Cláudia fez essa pergunta, também é importante a gente lembrar que, assim, já que o membro superior tem padrão de flexão, então tudo que a gente fizer vai ser para fazer o oposto, para extensão. Né? Então, o membro superior, a gente sempre vai pensar em extensão do braço, do punho, para fazer esse movimento contrário. Assim como a perna. Se o padrão é extensão, não troquei, né? Não, tá Se o padrão certíssimo. é extensão, né? A tendência de fazer o pé caído, né? A queda plantar, então a gente vai fazer o oposto, vai fazer a flexão. E quebrando aqui alguns tabus, sem já interrompendo, evitar dar bolinha para paciente neurológico, porque a gente chega nos lugares, os pacientes estão com umas bolinhas na mão. Então, baseado nisso que a Ana e a Terezinha elas estão falando, se o padrão é flexor, se a gente dá a bolinha para o Não paciente... estou ouvindo nada. Não? Mas se já tem fone de ouvido, Kátia? Já vê se melhora? Kátia, Não estou ouvindo. não. Estranho. Quer tentar pôr um fone de ouvido, Kátia? Está ouvindo? Vou tentar. Né? Então, enquanto ela pega, só explicar isso da bolinha. Se a gente dá uma bolinha para um paciente neurológico ficar apertando, a gente vai estar estimulando exatamente o quê? O padrão... Oi, Kátia? Oi, Kátia? Não, Melhorou? tá legal. Que bom. Melhorou, Então, 100%. Ótimo. Maravilha, então. Maravilha. Então, só repetindo, a gente evitar de dar bolinha para paciente neurológico, porque quando a gente dá essas bolinhas, eles vão fazer exatamente a flexão dos dedos. Se o padrão neurológico do membro superior é em flexão, então a gente não pode estimular isso. A gente tem que estimular a abertura dos dedos, tá? Sempre movimentos de abertura dos dedos, abertura do braço, tá? Abertura, abdução, elevação, sempre em extensão, quebrando os padrões. Então, esse negócio de mandar paciente neurológico apertar a bolinha é coisa de... Não existe isso mais em lugar nenhum, isso é errado, tá? Então... É porque também, Claudinha, tem, não sei se eu estou errada, tem essa da neuroplasticidade, né? Que é quando ele está reaprendendo os movimentos. Então, se ele começar a apertar a bola, a parte do sistema nervoso central vai fazer o contrário. Então, ele nunca vai melhorar daquela lesão que ele tem, que é apertando a bola. Então, ele vai reaprender de uma maneira errada. Exato. A plasticidade, né? A neuroplasticidade do paciente neurológico. Sim. Outras perguntas? Kátia, Vicky, Manuela? Não, achei a apresentação ótima. Nenhuma consideração. Não. Kátia? Bem completa. Muito boa. Parabéns, meninas. Então, vou tirar... Eu quero fazer uma eu quero fazer uma consideração. Parabéns, foi uma apresentação muito, foi ótima e esclarecedora, entendeu? Que algumas coisas a gente tinha dúvidas, no caso até eu, e assim foi muito esclarecedora. Parabéns, meninas. Vocês foram ótimas. Parabéns Muito mesmo. bom.
Então, vamos agora à nutrição. Estou louca, estou cheia de perguntas para a nutrição. Eita. Pode ir lá. Então eu vou Depois de pôr aqui, né, qualquer gente? coisa, vocês pedem para a Kátia responder, entendeu? Tô brincando. A Cláudia, a Kátia vai Pode dar botar o atenção. slide aí. Podem compartilhar, está aberto para compartilhar. Ah, meu Deus, meu pai. Abriu aí? Abriu, tá. Vou aumentar aqui para poder ver. Pronto, foi. Pode passar para o outro. Então, gente, considerando a nutrição, né, no AVC, basicamente os fatores de risco, né, são os mesmos, só que em questão, né, de hipertensão, tabagismo e tal, diabetes, dislipidemia. Eu vou ler aqui no computador, porque ler aqui no slide fica um pouco complicado, tá? Tá. No celular, que eu tô pelo celular. Álcool, obesidade e todas essas questões, né, de sedentarismo são modificáveis. Então, a gente precisa mesmo se atentar ao ambiente, né? Modificar o ambiente que a gente se encontra, que, na verdade, atualmente é muito difícil, né? Porque somos totalmente suscetíveis, estamos imersos a produtos ultraprocessados o tempo inteiro. Na verdade, é difícil a gente conseguir ter uma alimentação 100%, né, com a base de vegetais, frutas e legumes, porque também o acesso à comida está muito baixo. Então, assim, a fome é um problema, o arroz e feijão está caro, batata, né, as coisas básicas, hortifruti mesmo, que são alimentos minimamente processados, já tem uma certa dificuldade para estar no nosso prato. Então, acaba que o acesso à comida ultraprocessada é um fator de risco para todos esses problemas de saúde, né? Todas essas doenças crônicas, hipertensão, obesidade, diabetes, dislipidemia, né? Então, assim, na verdade, só conseguindo modificar o nosso padrão comportamental também, porque como a gente tem um acesso a esse alimento, a gente vai consumir, né? Então, de repente, evitar comprar certos alimentos, como biscoitos recheados, salsicha, salame, que são alguns alimentos não realmente assim prejudiciais à nossa saúde, que a gente precisa ter um pouco de cautela na hora de comer, né? Que, na verdade, não diria que tem que excluir da alimentação, porque é muito radical, né? A nutrição que eu prezo, ela é inclusiva, né? Então, não precisa tirar nada radicalmente, é só ter equilíbrio na hora de comer, porque isso evita mesmo, né, todo o surgimento dessas doenças, que são fatores de risco para, na verdade, qualquer outra doença, né? Porque, hoje em dia, quem não tem doença? É difícil. Todo mundo está associado com alguma coisa, e aí hereditário, acaba sendo comportamental, o ambiente, enfim, né? Está tudo associado. É uma causa multifatorial. E por isso, né, por ser uma causa multifatorial, o tratamento também é de forma multidisciplinar, né, que nem as meninas da fisioterapia falaram. E aí, dando continuidade, Manu, pode, por favor, passar aí, e vocês vão continuar falando aí. Só um minuto, por favor. Eu falei muito. Só um minutinho. Eu quero falar para vocês também o que a Vitória está falando com muita propriedade, é que a nutrição ela entra um pouquinho antes na prevenção, é o que a Vitória vai tá falando, né? Então, a gente atua na prevenção e depois nós vamos atuar na parte do tratamento em si. Então, a alimentação, se você não tem uma boa alimentação, como a Vitória falou, esses fatores todos de risco, eles vão ficar muito aumentados, né? Então, a prevenção assim, também é algo muito importante. Obrigada, Vitória. Desculpe aí. Tá? Obrigada, Kátia.
Vai, Jéssica. Pode dar Vamos continuidade. lá, então. Aqui a gente vai falar sobre a nutrição na prevenção, tá? E aí, em continuidade, a gente vai dizer da nutrição pós AVC. Aqui na prevenção, a gente tem a ingestão de frutas e verduras, né? Tá o aporte aí de frutas, as frutas mais cítricas, né? Laranja, que a gente tem a vitamina C, a vitamina E. A gente também tem os vegetais, que são aqueles vegetais escuros, né? Então, a gente tem os brócolis, a gente tem o couve, a gente tem a Cereais rúcula integrais. também. Isso, exatamente. E aí, a gente tem como a porcentagem de 11%, né, de risco menor do AVC, que a gente está dando um aporte de frutas e vegetais diários na nossa refeição por dia. E 5% de frutas e vegetais e 3% de porções de vegetais. Então, assim, é quantidade. Então, assim, a gente não vai dizer muito em relação assim, a quantidade certa em gramas, mas sim a qualidade daquele aporte de vegetais, frutas e legumes, né, que a gente precisa ter. E aí também a gente tem os alimentos de cereais e fibras, porque o paciente com AVC pode ter um desame no intestino, né? Ter, como pode dizer, esqueci o nome. Pode dificultar, né, o sistema digestório. Isso, exatamente. E aí, com os aportes de cereais e fibras, a gente tem a elevação aí do intestino mais funcionante, né? Pode passar o momento. Uma melhora também da microbiota intestinal, né? Porque no momento que a gente começa a intervir também com alguns medicamentos, a nossa microbiota, né, no caso da pessoa com AVC, ela é prejudicada. Então, a qualidade nutricional que a gente aplica com esse paciente é muito importante para a restauração, né, e o mantimento da flora intestinal, né, da microbiota intestinal, para o funcionamento pleno, né, do intestino. Pode dar continuidade. Eu vou falar sobre alguns alimentos que são fontes, né, assim, que são mais prevenção. Não estou falando só do alimento, mas sim de suporte mais nutritivo, como, por exemplo, o azeite de oliva extra virgem. Que a gente tem aí a porcentagem de estudos mostram que 41% tem a redução do AVC. Que o azeite tem componentes fenólicos, né? Vitamina E, que vai ajudar aí a combater os radicais livres. O azeite de oliva é um antioxidante, tá? E na ingestão de minerais, o consumo a dieta tem que ser pobre em sódio, né? E vai ser rica em potássio, e magnésio ou cálcio. Os peixes também os estudos mostram que a gente tem que comer 3% de porção por semana, né? Porque se a gente comer bastante gorduras saturadas, né, como a carne vermelha, a gente tem elevação do colesterol alto. Então, vai ter a dislipidemia, né, que é um fator aí de risco para o AVC, como a gente já disse. E estudos mostram que os chás também chá preto, principalmente, são substâncias mais tem vitamina E, antioxidante, então dizem que 5%, 5 xícaras de chá verde podem prevenir o AVC. E tantos outros, né, frutas, vegetais, legumes, pode falar. Quando você tem, né, uma dieta... Desculpa, Kátia. Não, pode falar. Quando você, né, tem um estilo de vida, né, saudável, rico
com alimentos in natura, né? Vegetais, frutas, né? E faz atividade física, né? Isso é muito importante para prevenção, né? Eu falo assim, você tem que cuidar desde o início, né? Você começa lá pequenininho e você vai evoluindo conforme você vai crescendo, né? E tentando, na maior parte da vida, né, do dia a dia da pessoa, manter uma alimentação equilibrada, mais saudável, né? Com as porções de frutas ali, com as porções de hortaliças, de legumes, enfim, era isso que eu queria completar aqui. Deixa eu só falar sobre os peixes. Os peixes são ricos, principalmente peixes como sardinha, como atum, são ricos em ômega 3. Então, que serve também como prevenção para o AVC. Vitória, com você. Pode. Obrigada, Kátia. Acredito que essa parte ainda é com a... Quer que eu fale? Isso, pode falar. Tá. Eita, deu uma travada aqui. Tratamento após AVC, né? Como a gente colocou aqui, né? A desnutrição é comum, né? Em doentes com AVC, geralmente acontece durante a hospitalização, né? O paciente entra em hipercatabolismo, né? Que é responsável, né, pela desnutrição. A pessoa, dependendo do estado da pessoa, se ela o grau, né, de AVC que ela teve, ela vai ficar com dificuldade de engolir, né, que seria disfagia, a dificuldade de engolir, e com isso ela não consegue se alimentar muito bem e começa a perder peso, né? E a alimentação no pós, quando a pessoa tem um AVC, que fica hospitalizada, ela começa também a perder peso, que a dieta por sonda, a nasogástrica em especial, ela tem baixa caloria, né? Então, às vezes, ela serve só para manter o peso, né? Uhum. Sim, aí complementando o que a Kátia acabou de dizer, exatamente que nesse momento a gente tem que analisar como é que vai ser a via da dieta, que na verdade a gente ia falar isso um pouquinho. Você pode passar para o slide lá? Isso, já que a gente já entrou nesse assunto, já vou. Pode passar mais um. Mais dois. Isso. Aí aqui, nessa via da dieta, que foi onde a Kátia entrou no que a gente ia falar, exatamente, porque a nasogástrica é justamente para a gente conseguir manter, pelo menos, aquele paciente ali hospitalizado sem prejudicar, né? Porque também pode ter uma certa disfunção na hora da alimentação, né? Seria uma realimentação, porque pode dar alguma disfunção e essa pessoa ter uma diarreia osmótica, algo do gênero, que é quando o fica assim prejudicado, né? A pessoa pode virar óbito e tudo mais. O que acontece é que a gente tem que analisar como é que a gente vai fazer a via da dieta, né? Como é que vai ser a dieta dessa pessoa. Ou seja, se ela vai ser oral ou se ela já tem uma certa disfagia, né? E a dificuldade motora. E aí a gente tem que observar, né? Como que esse paciente vai, durante a hospitalização, se a gente vai manter ele numa dieta pastosa líquida ou uma dieta branda, que são os alimentos bem molinhos, assim, bem cozidos, com legumes bem cozidos, com arroz bem cozido, porque é mais fácil, porque também preserva o sistema digestório desse paciente, né? Então, é só uma observação, já que a gente acabou adiantando um pouquinho dos slides. E como, né, fala no slide, né, a dieta bioral sempre vai ser a mais desejada, né? A mais desejada, né? Porque tipo, a pessoa vai conseguir, né, fazer
quer dizer, levar até a boca, né, o alimento. E na outra não, né, uma coisa mais, eu diria, mais centralizada ali. Né? E por conta da disfagia, né, que é após o AVC, que é muito associada, né, à perda de peso também. Eu volto? Adiantou um pouco. Na volta que a gente meio que adiantou. Aqui. Aí a gente tem aqui as recomendações nutricionais, o aporte energético, né? As calorias. Então, aqui a gente diz que 25 a 35 calorias por quilograma de peso por dia daquele indivíduo, daquele paciente. Então, a gente não pode muito suprir mais de 35%, porque pode ser que o paciente tenha mais calorias do que ele precisa. Então, o mais adequado, né, para os doentes que tá com AVC, exceto as situações de sobrepeso ou obesidade, claro. Então, aí seria outra conduta para quem está com sobrepeso ou obesidade no estado nutricional daquele paciente. Aí a gente tem o percentual de valor energético para cada macronutriente, né? Então, de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, a gente tem 50% a 55% do valor total diário de carboidratos. Então, vai de arroz, né? De batatas, proteínas. A gente tem de 0,8 a 1,5 de gramas de quilo por dia. E aí é individualizado para cada paciente, né? Porque cada paciente tem um estado nutricional diferente. Então, como eu já disse, obesidade, a pessoa que está desnutrida pode estar ali no hospital, né? Após o AVC. E aí a gente tem as proteínas, né? Como a gente já disse, dos peixes, né? Ovo, enfim, aí vai da consistência daquela dieta, né? Que vai ser ou da dieta branda, como a Vitória disse, e da dieta pastosa, né? Líquida. E os lipídios, que tem de 25% a 35% do VET total no paciente, que a gente vai... Aí a Manu vai falar agora sobre a fórmula que a gente tem como está muito baixinho. Calcular. Isso. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, rapidão. Vou colocar para o ladinho aqui. A fórmula de Schumler, né, é uma fórmula por estimativa, né, de peso e altura. Para a gente conseguir, né, calcular o peso do paciente acamado, paciente que a gente não consegue colocá-lo na balança, ele não consegue, né, se locomover. A gente precisa das seguintes medidas para fazer a estimativa do peso, que é a circunferência de panturrilha, né, a altura joelho, né, a altura do joelho até o calcanhar, e a prega cutânea subescapular, né, que é assim, um pouco abaixo da escápula, né? Você vai sentir assim a pontinha da escápula, vai fazer a medida por ali, né? E a altura seria as seguintes medidas, né? Da altura do joelho e a altura da pessoa e a idade também, né? As fórmulas, né, tem variações, né, de homem e mulher. Então, assim, é bem específico, né? Mulher eu vou usar uma fórmula e para o paciente homem eu vou usar outra. Aí, na hora da medida, né, você tem que pegar você vai ver o ponto do acrômio e do auécramo aqui do braço, né, para você ver a parte mediana, né, do braço do paciente, não apertando muito, né, porque um paciente
que sofreu um AVC, desnutrido, vai estar com aquela... Normalmente o idoso já tem, né, aquela sobra de pele, mas assim, não apertar muito, né, para conseguir fazer uma medição correta, né? E da panturrilha não, desculpa, altura joelho, né, que vai ser assim, da parte do assim que a gente tem assim no joelho, eu não sei o nome agora, até o calcanhar, né? Essa vai ser a altura. Da panturrilha, você vai ver a parte com maior circunferência para pegar a medida corretinha. Eu vou mudar para o próximo. Se a Kátia quiser falar alguma coisa, tá, Kátia? Vocês estão me ouvindo, aqui está muito barulho. Essa aqui é a Vitória já. Quer falar alguma coisa aqui, de novo? Não, é porque acabou que a gente adiantou, aí eu achei pertinente pegar o link e já explicar a via da... Eu só posso... Desculpa aqui interromper. Essas medidas antropométricas, essa avaliação nutricional é muito importante para o paciente que teve o AVC. Esse paciente está acamado e nem sempre ele pode ir à balança, como a Manuela falou. Então, nós usamos, eu especialmente, e as estagiárias que estão comigo, a gente usa muita fórmula de um autor chamado Schuleyer. Tem outros autores que têm outras fórmulas, todas dão medidas aproximadas. Então, é muito importante que essas medidas sejam feitas dependendo do paciente, dependendo do tipo de dieta que ele está recebendo, dependendo da densidade calórica dessa dieta, é muito importante que se faça essa mensuração de 30 dias, para que a gente possa, se ele estiver perdendo peso, a gente fazer a correção da dieta. Então, sim, a gente usa muito... correto, né? Desculpa, Kátia. Não é? Nada, querida. A gente usa o adipômetro para fazer medida de pregas cutâneas, como a Manuela falou, a subescapular. A gente usa fita métrica, né? Trena, e a gente usa balança, no caso, né? Mas normalmente que é o nosso material de trabalho, que a gente faz a medida. Paciente que tem AVC, que está acamado, mas ele pode se locomover, ele pode deambular, a gente faz na balança, a gente verifica peso e faz o IMC dele, tá? Para ver se ele está eutrófico, se ele está abaixo do peso ou se ele está acima do peso, tá? Desculpa ter interrompido, mas assim, eu acho importante fazer esse parênteses para ser, tá bom? Pode continuar, Manuela, desculpa. A Vitória já falou aqui, e aqui são as referências. Finalizamos. Vitória? Não, eu não tenho. Finalizaram? A Vitória? Está tudo certinho. Que apresentação maravilhosa que vocês fizeram. Olha, como que eu aprendi agora sobre... Parabéns, meninas. Parabéns, nutrição, sobre a questão da pesagem, das medidas. Eu fiquei impressionada, sabia? Muito bacana. E, Kátia, como tua equipe tá bem, sabe? Assim, falando com segurança. Vocês todas estão de parabéns. Mas eu estou cheia de perguntas. Alguém quer começar a perguntar antes? Doutora Cláudia. Pergunta para a Kátia. Não vale. A visão da nutrição. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, de verdade. Impressionante, muito né, legal. Ana? Parabéns. Muito. É incrível. O trabalho realmente em conjunto para a gente fazer com que o paciente melhore, né, de saúde física e mental. Então, assim, muito importante, gente. Parabéns. Sim, exatamente. É o trabalho em conjunto, né, que eu sempre falo. Cada um faz um pouquinho e o paciente vai melhorando. Na verdade, como a Manuela, como a Ana, sim, como a Manuela está falando, a Ana, eu acho que hoje em dia o nosso conhecimento faz entender
que um precisa do outro, né? A nutrição precisa da físio, a físio da nutrição, a nutrição, como a físio vai trabalhar um paciente que tem a parte muscular, mas se esse paciente tem uma sarcopenia, que tipo de dieta a gente vai entrar, então a gente tem que estar muito afinado, como com outras profissões, o fono, o enfermeiro, a assistente social, a psicóloga. Então, a gente trabalha muito em conjunto e a gente acaba falando a mesma língua, né? Eu acho isso assim muito legal. Hoje nenhum profissional trabalha isolado, sozinho, né? Fica sozinho. Exatamente. Isso Mas mesmo. quem quiser fazer pergunta, pode fazer para as meninas, que o Eu papo vou é fazer. desligante. Eu vou fazer. Agora, questão. isso aí que a Kátia falou é super importante, vocês que estão se formando agora, nunca esquecer, nunca, não pode ser esquecido a importância da outra profissão dentro do nosso trabalho, porque ninguém trata um paciente sem a presença do médico, do enfermeiro, da nutrição, do psicólogo, do fisioterapeuta. É um conjunto multidisciplinar. E isso a gente tem que levar até o final da nossa carreira. A gente tem que só aproximar as outras profissões e nunca tentar fazer ilhas das nossas profissões, porque a gente não é nada em ilhas. A gente tem que se linkar sempre. Isso é a Kátia. Kátia, parabéns, a fala foi realmente... É isso aí, tem que ser. Bom, podem fazer perguntas, senão eu vou nas minhas. Se quiserem tirar a apresentação para a gente ficar no bate-papo, se quiserem descer a apresentação, para a gente poder ficar... Isso. Referente à sonda. Como é, Pode Tere? perguntar a você, Cláudia. Não, pergunta, Terezinha, como é? A sonda, quanto tempo o paciente com AVC fica com a sonda nasogástrica? É usado somente na fase subaguda do paciente ou isso é pertinente? Ou usa no início e é retirada, e aí vocês vão começando a dar comidas mais pastosas? Eu não consegui ouvir. Não consegui entender. A pergunta dela é o seguinte: a sonda, qual é o momento que deve ser retirada? Ela só deve ser usada na fase aguda, subaguda? Quanto tempo o paciente pode ficar com essa sonda? É isso, Terezinha? A sonda nasogástrica. Vê se vocês me ouviram. Está ruim o fone de novo? A pergunta está dirigida para alguém ou as meninas, ou quem quiser responder? É geral a pergunta, né, Geral. Terezinha? Geral. Sim. Quer responder, Manuela? Não, estou te esperando. Então, vocês me ajudem, tá? Deixa eu falar. Tudo bem. Terezinha, olha só, a sonda, normalmente, não é o nutricionista sozinho quem decide. Ele precisa da avaliação do fonoaudiólogo para ver a deglutição dele, a mastigação e a deglutição. Porque, às vezes, esse paciente ele usa prótese, aí, nesse período de hospitalização, ele tira a prótese, né? Então, fica com dificuldade para mastigar os alimentos, ele fica com dificuldade para deglutir esse alimento, ele apresenta disfagia. Então, a fono, ela tem um papel de suma importância. Eu digo sempre que fono e nutricionista andam muito de mãos dadas. Então, ela vai avaliar e ela vai começar a trabalhar com a nutrição dizendo: olha, vamos fazer o desmame da sonda, vamos começar com uma dieta líquida, não é pastosa, não é líquida pastosa, é líquida mesmo, usando espessante. O paciente está respondendo bem. Vamos passar para a dieta líquida pastosa, a dieta pastosa vai evoluindo. Em muitos casos, o paciente evolui bem e volta a comer normal, ter uma alimentação normal, como a Vitória ressaltou uma coisa muito importante. Normalmente, ele passa a usar mais a dieta branda. O que é a dieta branda? É a dieta em que ele pode comer tudo, mas tudo cozido. Por que isso tudo cozido? É para evitar sobrecarga do sistema digestório, porque quando você come muita salada, por exemplo, muita coisa crua, seu sistema digestório ele vai trabalhar mais, eu estou falando isso entre aspas, tá, gente? Vai trabalhar muito mais para poder fazer digestão desses vegetais que são ricos em fibras.
Então, quando o paciente está vindo de um AVC, no pós-AVC, você vai evoluindo, legal, está comendo, está mastigando bem, está deglutindo bem, passou por todas as fases de dieta, vai para a dieta branda e fica um bom tempo na dieta branda. Respondendo bem a dieta branda, ele indo para casa, dieta normal, sendo orientado, a gente faz toda a orientação para o familiar, para os familiares dele. Tá? Mas ele passa a ter uma vida normal, no sentido assim, ele passa a conhecer melhor os alimentos, ele passa a dar mais valor aos legumes, às verduras, às frutas, aos alimentos integrais, né? Vai evitar mais, como a Vitória falou, e se não me engano, acho que foi a Manuela também, os ultraprocessados. Muito bom. Mais alguma Obrigada. pergunta? Acho que completo. foi claro, mas Muito vocês claro. querem... Eu com essa dúvida. Eu tenho uma pergunta. Mais alguma? Por exemplo, se o paciente ele vai aumentando a quantidade de exercício, por exemplo, um paciente numa primeira fase faz mais um exercício mais passivo, posicionamento no leito, e quando estiver na fase de um reforço muscular mais necessário, a alimentação ela é alterada, e se ela é alterada para quê? Para aumentar o quê? Mais proteína, mais lipídio, mais carboidrato? Como é essa história? Então, considerando que para manutenção, né, e adequação da massa magra, que muitas vezes, né, com a questão da dieta naso, é prejudicada porque a gente perde a massa muscular. Então, para a gente conseguir recuperar, precisa ter ajuste da proteína, que nem está nas recomendações, né, do AVC, enfim, de qualquer dieta. Qualquer dieta, eu digo, qualquer alimentação, qualquer padrão alimentar, né? Ele tem que ser rico com uma dieta ajustada de proteína, principalmente carboidrato, porque o carboidrato e a proteína, eles funcionam na recuperação do glicogênio muscular, que é fundamental para ter energia para fazer qualquer exercício físico, principalmente os exercícios de força, que serão, né, também orientados através de um profissional de educação física. Aí vem mais um profissional, né, da equipe multidisciplinar. E aí, junto com a físio também, né, que vai fazer alguns exercícios, não me pergunte quais, né, mas que ajudam também nessa prevenção. Mas em questão nutricional, o carboidrato e a proteína estão sempre bem alinhados para manutenção de massa muscular. E o lipídio, ele vai, de repente, assim, modificar de acordo com a quantidade de carboidrato, que é de 45 a 55, então, de proteína também. Então, o lipídio é sempre o último a ser calculado numa alimentação. É sempre proteína primeiro, depois carboidrato e, por último, o lipídio, que é meio que a sobra. Ah, muito bom, muito boa a resposta. Entendi. Agora, só você lembrou uma coisa bacana. O educador físico, ele é super importante nessa equipe multidisciplinar, só que ele entra numa fase posterior. Ele não está na fase tratamento, ele está na fase já de condicionamento. Porque enquanto o paciente ainda é internado ou ainda em fase de instalação de padrão neurológico, o educador físico não entra, ele entra já mais tarde, mas ele é indispensável, porque chega uma hora que a fisioterapia para. A fisioterapia não precisa mais tratar, aí o educador físico entra com o condicionamento daquele paciente. Entendi. Isso é uma coisa. Eu tenho uma outra pergunta. Vocês falaram de atum e sardinha, que tem muito ômega 3. O salmão não tem, não? Tem também, mas o campeão de ômega 3, no caso, nem ômega 6, o ômega 3 é até a sardinha, Claudinha. A sardinha assim, que tem um nível maior de ômega 3. Tá? E a gente tem que entender que quando você vai planejar uma dieta, a gente tem que entender sobre a biodisponibilidade dos nutrientes dos alimentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito corriqueiro. Muita gente fala assim,
eu como muito tomate, eu estou ingerindo muito leucopeno, que é a substância ativa que tem no tomate, que é um antioxidante. Ele combate os radicais livres. Então, o que acontece? Se ele comeu tomate in natura, quer dizer, o que é in natura? Ele está cru, ele não está consumindo leucopeno, ele só está consumindo, que o tomate tem vitamina C, a vitamina C. A vitamina C, como é termolável, ela, assim, em temperatura quente, você perde um pouco da vitamina C, ela é termolável, mas o leucopeno ele só é ativado com a temperatura, com o calor. Então, você, se comer como os italianos comem, né? Por isso que a dieta mediterrânea é uma dieta muito divulgada. Molhos de tomate, eu não falo molho de tomate industrializado, mas molho de tomate, você está consumindo o leucopeno, porque ele sofreu um processo de calor, ele foi ativado. Então, os alimentos, a gente tem que partir do princípio que quando você olhar um alimento, uma fruta, uma maçã, você tem que olhar que ali dentro tem várias reações químicas, tem vários componentes. Então, tem componente que desativa com calor, que não ativa. Então, isso o nutricionista ele é habilitado para avaliar. Então, quando ele vai prescrever uma dieta, ele vai ter que analisar aquele paciente. No caso aqui, a gente está discutindo sobre o AVC. Ele vai tentar entender como foi a vida desse paciente, como a Vitória falou, e parece que foi a Aninha ou a Terezinha que falaram. Você tem que saber o contexto de vida desse paciente. Você sabendo o contexto de vida desse paciente, como ele era? Ele era uma pessoa desregrada? Qual era a religião dele? Qual era o trabalho dele? Ele praticava esporte? Ele tinha um trabalho muito estressante? Então, para você poder trabalhar esse paciente, respeitando muito todo o contexto emocional dele, você tem que saber os alimentos, o que você vai compor a dieta dele. Um outro exemplo, até uma coisa interessante, quem tem AVC normalmente usa, por um tempo, anticoagulante, para evitar fazer trombos, né? Os anticoagulantes, você não pode estar usando muito alguns folhosos verdes ricos em vitamina K, porque a vitamina K ela é trombolítica, ela promove trombos. Então, se você está dando alimentos ricos em vitamina K e o paciente está tomando remédio para evitar trombo, você está anticoagulante, você está fazendo uma coisa reversa. Então, o planejamento alimentar é individual. Né? No caso, a gente acaba até extrapolando um pouco, mas no caso do paciente com AVC, a gente tem que ter muita atenção, muita, fazer reeducação alimentar, conversar com ele, quer dizer, fazer todo um trabalho. Né? É isso, nossa, meninas. Que maravilha, meu Deus, quanta coisa. Incrível, hein? Olha. Incrível. Eu estou me apaixonando por nutrição também. Olha lá, Ana. Uma traição, Ana. Uma traição. Maravilhoso as informações. Esse vitamina K, para mim, é bem interessante. Eu não sabia que ele era favorito. Realmente, a maioria dos pacientes usam realmente anticoagulante. Não só o paciente com AVC, mas onde eu trabalho, os pacientes também usam muito xarelto, né? Então, realmente, como uso muito ruim. Mas da vitamina K, realmente, eu não sabia que era favorito. Muito bom. Minhas perguntas acabaram. Alguém tem mais uma? Eu tenho uma curiosidade. Pode perguntar. Vocês, na verdade, a nutrição, os alimentos eles são cozidos com casca ou sem casca? Porque dizem que os alimentos ficam somente na casca, não sei como que é preparado. Isso é verdade? Não ouvi. Eu não consegui entender direito você. Não consegui entender. Vê se você entende agora. Vou ter que gritar. Está ouvindo agora? Agora melhorou. Agora sim. Então, os alimentos, quando é preparado, legumes, é ser preparado com a casca ou é retirado? Porque segundo falam, né, que o nutriente, né, fica na casca. Isso é verdade ou é mito? Assim?
Mito. É mito, entendeu, Assim, Kátia? enfim, é mito, assim, ó, tem verdade, mas também tem muita mentira. O que que acontece? O nutriente, a perda do nutriente, ela ocorre em qualquer intervenção que a gente faça nesse alimento. Por exemplo, se a gente bota para cozinhar, se a gente corta, se a gente, por exemplo, no momento que a gente corta, o limão ele já oxida. Então, tudo, se a gente congela também. Então, assim, qualquer método de conservação, enfim, de alimentos, vai ter uma perda nutricional, mas ela não é tão significativa assim quanto comparada com o que você deixa de comer. Então, por exemplo, dizem nessa mesma linha de raciocínio, dizem muito, mas eu não vou congelar porque eu não quero perder nutriente. Você só vai perder se você não comer, entendeu? Então, é melhor você comer sem um pouquinho do nutriente do que não comer, entendeu? Então, esse negócio de casca mais fácil, né? é papo. Essa história de casca é papo. É mito. Eu vou tirar as cascas todas. O ideal seria, por exemplo, alimentos ricos em vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis, que se perdem na água. A recomendação mas a maioria das pessoas não fazem isso, mas como a Vitória falou, ele vai perder esses nutrientes, mas não vai perder totalmente. Não é cozinhar em água, é cozinhar no vapor, entendeu? Você, se cozinhou em água, Terezinha, só para você, só a título de esclarecimento, se cozinhou em água, cozinha em água já fervente, que você vai garantir que você vai ter um tempo menor disposição à água, né? E com a tampa, com a panela hidrossolúvel, ela começa a se perder também pelo vapor da água que sai. Então, você tampa a panela, tá? O ideal seria no vapor, sim, tá? Cozinhar, que você vai ter ali meio garantido que você está aproveitando pelo menos 90% dos nutrientes. Agora, quando a gente faz sopa, o que acontece com a sopa? Você come só os legumes ou você toma o caldo também? Estou lançando essa pergunta. Toma o caldo. O caldo. Vocês tomam caldo. Então, vocês podem botar direto na água, porque se perder nutrientes, as vitaminas estão ali na água, entendeu? Mas vai perder, como a Vitória falou. Perde, sim. Perde o alimento, ele começa a perder nutrientes desde o transporte dele, principalmente alimentos que vêm de outros estados, no transporte, no manuseio, na hora que você está fazendo, cascando, está picando, ele começa a perder nutrientes. Mas não significa que se está perdendo, então eu não vou comer, isso aí não, vai ter nutrientes, sim. Tá bom? Então, eu saio daqui sabendo que eu estou comendo errado há muito tempo, né? E a importância de se tomar sopa, que eu não gosto. Sopa. Agora eu entendi porque Para tudo tem jeito. Então, sopa não é janta, né? Uma mentira isso. Não é? Não fala isso. Gente, Mas olha, para tudo, mas que tem jeito para tudo, tá, Aninha? Fique tranquila, tá? Ainda há tempo de você recuperar tudo isso, tá? Com certeza. Gente, olha, eu amei Esclarecedor, demais. Kátia. Amei. Obrigada. Que bom. Ai, bom, que bom olha. que vocês gostaram. Muito obrigada, viu? Todas vocês foram maravilhosas. E Kátia, tua equipe maravilhosa, equipe setor maravilhosa também. Vocês todas foram. Com certeza. Olha, alentaram a noite. Eu aprendi, foi uma noite, a gente que achou que ia ser só papo de estudante, foi uma muito noite boa, que todo mundo aprendeu. Eu vou tirar Foi uma muito foto. legal. Eu tô tremendo até agora, tá, Tira gente? aí. Eu sou super nervosa, eu tô Gente, tremendo, suando Olha frio meu aqui. cachorro. Que isso, gente? Eu tirei, pronto. Olha Assim, só, não. Vicky, sabe o que aconteceu agora? Na A cama, Vitória. divulgação da gente vai ser como se o cachorro estivesse escutando o nosso... Vamos lá de novo, outra foto. Outra foto, vamos lá. Sorrindo. E... Foi.
Foi, muito bom. Legal. Eu vou fazer, vou suspender aqui a gravação para a gente falar aqui umas